Aplaude Jesus porque Ele é Deus. Pode sentar um pouquinho. Deixa eu falar com você algo bastante importante. Às vezes nós temos um costume, irmãos, de pegar um versículo bíblico e ler aquele versículo bíblico apenas, e recitar aquele versículo bíblico apenas, e às vezes nós nem percebemos o porquê que aquilo foi dito. Eu tenho esses dias pegado alguns versículos famosos, né? Famosos, pastores sim, bem conhecidos no meio do povo de Deus, e buscado saber o motivo que ele foi dito, né? Porque eu vejo as pessoas muitas vezes elas recitando e declarando, mas elas nem sabem o que elas estão falando. Elas nem sabem porque aquilo foi dito. E se tem um versículo que é conhecido no meio do povo de Deus, é o Mateus 6,33. Vamos dar uma olhadinha no Mateus 6,33? Mateus é fácil, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Mateus é fácil, é o primeiro livro dos evangelhos. Isso. E o Senhor Jesus, essa declaração aqui, quem fez foi o Senhor Jesus. E ele disse da seguinte maneira: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ver agora na NVI. Mesmo versículo, pastor, o mesmo versículo. Agora na NVI, vamos dar uma olhadinha. Mesmo versículo. Foi o Senhor Jesus quem falou, declaração do Senhor Jesus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Vamos ler agora na Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Só mais uma linguagem. A nova tradução na linguagem de hoje. Isso, só mais uma vez. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar, na sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Todo mundo já ouviu esse versículo, fala a verdade. Até aquela pessoa que nunca acredita veio numa igreja evangélica, ela já deve ter ouvido falar: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vos será acrescentado. Agora, por que isso foi dito, irmãos? Por que isso foi dito? Eu estava falando hoje, irmãos, que existe uma propaganda equivocada do Evangelho de Jesus Cristo. É uma propaganda, ela é feita pelos próprios pregadores. O cidadão faz uma campanha, não tem nada contra a campanha, eu faço campanha, inclusive quero falar para você que nessa quarta-feira agora, eu vou dar uma rosa para você, onde eu vou apresentar essa rosa ao Senhor Jesus, nós vamos consagrar essa rosa, eu vou pedir para que Ele libere o aroma do Espírito Santo, o perfume, o fogo do Espírito Santo, a tua casa, no teu local de trabalho, eu não sei, aonde você levar a rosa dentro do teu carro, onde você estiver, ela vai exalar o perfume e poder do Espírito Santo. Quarta, eu estou de manhã às 9 horas, eu vou estar de manhã, eu vou estar às 2 horas da tarde, às 14 horas, e vou estar também às 19 horas e 30 minutos. Eu quero que Deus se manifeste na sua vida. Você compreende, sim ou não? Ele se manifesta por meio da palavra, pastor, sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Tudo é por meio da palavra, tudo é por meio da fé. Mas você tem que conhecer um pouquinho as Escrituras antes de fazer qualquer tipo de crítica. Você via, por exemplo, um dos maiores doutrinadores, porque ele trouxe a doutrina do Novo Testamento, ele trouxe a doutrina para a Igreja de Cristo. O maior doutrinador do Evangelho de Jesus Cristo, do Reino dos Céus, é o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus, ele veio semeando a boa notícia. O apóstolo Paulo veio trazendo regras, doutrinas, para que a pessoa caminhasse no Reino dos Céus. É coisa muito importante. E ele, no entanto, tirava pedaços das roupas, dos aventais dele e mandava entregar para as pessoas doentes. Você está compreendendo? Então tá, vamos para Jesus Cristo. Talvez a gente pode fazer uma campanha igual essa que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho do cidadão que era cego. A gente pode mandar colocar um monte de terra aqui, eu busco, faço um lodo, passo os seus olhos. Quer dizer,
Então, antes de criticar, a gente tem que primeiro conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Se eu mostrar para você o Senhor Jesus mandando o cidadão abrir a boca e cuspindo na boca dele, como é que faz? Vou fazer essa campanha aqui na igreja? O que você acha? Então, a gente primeiro tem que ter conhecimento para poder criticar. Concorda comigo? Sim ou não? Então, não tenho nada contra a campanha, pelo contrário, eu acho algo muito bom, né? Mas, o que acontece? Às vezes é feita uma campanha, e a campanha tem um objetivo de qual? Pastor, atrair uma pessoa. E qual é a campanha? Qual é a propaganda? Vem, você vai conseguir uma casa nova. Vem, você vai conseguir um carro novo. Vem, você vai conseguir a promoção. Vem, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo. E a pessoa, ela vem nessa ideia de que se ela chegar, ela vai conseguir a prosperidade que ela tanto deseja, de que se ela chegar, ela vai conseguir o marido que ela tanto sonha, de que se ela chegar, ela vai conseguir isso, ela vai conseguir aquilo, e sendo que na verdade o Evangelho de Jesus Cristo não é isso. Não, pastor, não. A boa notícia, que talvez você não saiba, é essa: você não mais é escravo do diabo. Agora, o Senhor Jesus veio, está dizendo a vocês que ele veio como homem para entregar a vida dele em resgate ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, em resgate da tua alma, da tua vida. E a boa notícia agora, que ele morreu e pagou o preço por você, e agora você pertence a Deus, e você não é mais escravo, você é filho de Deus agora. E agora você tem direito, como co-herdeiro de Cristo, a mesma herança que o Senhor Jesus Cristo tem. Jesus tem direito de estar no céu à direita do Pai? Tem. Você tem direito de ir para o céu também. Jesus tem direito a um corpo glorificado? Tem. Você tem direito a um corpo glorificado também. Então a boa notícia é essa: você não precisa ir para o inferno, você pode passar a eternidade no céu. Por meio de Cristo, você não é mais escravo do diabo. Olha só, Romanos 8,17, ó. Nós somos seus filhos, e por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para... Tudo que Deus tem guardado para ele, nós recebemos com ele. Por quê? Porque se tornamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tornamos parte na sua glória. Então, quer dizer, essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Você tem direito a ter um corpo saudável, você tem direito a ter uma boa mente, você tem direito a ter um casamento feliz, sim, você tem direito a ter uma vida próspera, sim, mas a grande, maravilhosa e boa notícia é que você não precisa mais passar a eternidade no inferno. A grande, maravilhosa e boa notícia é que agora o Senhor Deus se tornou amigo seu, você se tornou amigo de Deus. Essa é a grande boa notícia. Você não é mais inimigo de Deus, pelo contrário, você se tornou filho dele. Ele nos deu um espírito de adoção. Essa é a grande boa notícia. Você compreende? Aí vem, e a pessoa vem então e acredita que o negócio é esse, é o mundo físico, é a casa, é o carro, é isso e aquilo. Não que você não tenha direito dessas coisas, irmãos, não é nada disso que eu estou falando. Pelo contrário, você ter uma vida digna, uma vida próspera, uma vida abundante, irmão, você vai se tornar para Deus, uma prova por incrédulo de que Deus é vivo, de que Deus existe, que Deus é abençoador. Então Deus quer que você tenha, mas só que não é o principal. E as pessoas estão tendo isso como principal e não é o principal. Irmão, eu posso ter tudo do bom e do melhor. Eu posso ter BMW, eu posso ter, né? Tem gente que BMW não acha que BMW é melhor, né? Mas no Brasil, sem dúvida, é um ótimo carro. Posso ter BMW, eu posso ter iate, eu posso ter lanche, eu posso ter casa de praia, eu posso ter não sei o que mais. Não tem nada demais tudo isso. Pode ter e Deus quer que você tenha, mas Ele não quer que essas coisas sejam mais importantes para você do que Ele. Essa que é a questão. E essas coisas, elas têm se tornado mais importantes para nós do que Ele, do que o reino dEle, ou seja, do que a vontade dEle. Nós deixamos a vontade dEle de lado para alcançar o sucesso, para alcançar tudo aquilo que nós desejamos. Nós estamos andando na contramão do Evangelho, nós estamos andando na contramão da verdade. Pensa num homem chamado Moisés. Irmãos, esse cidadão, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
Olha que coisa séria. O que significa? Irmão, ele tinha tudo que as pessoas do mundo hoje buscam. Ele tinha posição, ele tinha status, ele tinha poder, ele tinha dinheiro. Irmãos, ele foi criado na cultura egípcia. Ele foi criado como um faraó. O cara tinha tudo. O que ele fez? Ele abriu mão de tudo, porque ele percebeu que o Egito, pessoal, tinha sido construído sobre sangue inocente, sob mão escrava. Ele parou, ele olhou e falou: peraí, eu vou desfrutar disso tudo por pouco tempo e vou abrir mão de uma eternidade. Pouco tempo, pastor? Ô irmão, você acha que 80, 90, 110, 120 anos, 150 ou 189, que disseram que apareceu uma senhora na internet com 189 anos, ou 189, o que é isso comparado à eternidade? Pouco tempo. Sim ou não? Pouco tempo. Olha, preste atenção, coloca na Almeida Revista Corrigida para mim, por favor. Preste atenção. Pela fé, lembra que a fé ela é produzida de que maneira? Por meio de ouvir, e ouvirá. Então ele ouviu uma palavra, porque você tem que entender que muitas coisas na Bíblia elas estão resumidas. Então por isso que quando você faz teologia, você aprende sobre uma questão chamada interpretação extensiva. Por quê, pastor? Porque é tudo resumido. Então aqui, se está dizendo que é pela fé, resume-se obviamente que ele ouviu uma palavra de Deus, ouviu um entendimento que veio de Deus, e ele então confiou naquela palavra que Deus deu a ele, através de alguém. Deus deu a ele ou a ele diretamente, mas ele recebeu uma palavra que produziu no coração dele fé. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Pela fé, Moisés, sendo já grande. Por quê, pastor? Porque na verdade, a pessoa que não tomou decisão ainda em viver para Deus é porque ela é criança ainda. Criança não tem capacidade de tomar decisão. Criança é criança. Criança só vai olhar o momento, vai olhar a situação. Ela não para analisar a consequência da escolha dela. Ela é criança. Então tem muitas coisas que você tem que entender. Há uma necessidade de um crescimento para que você possa abrir os olhos e tomar a decisão correta. Por quê, pastor? Porque você não pode pensar no hoje. Você tem que pensar no amanhã. Você tem que pensar no amanhã. Por quê, pastor? Porque daqui a pouco passa. Tudo que nesse mundo passa. Eu tenho falado isso para você. Olha para você, irmã. Tenho falado várias vezes. Você tem a mesma cara quando você tinha 18 anos? Vai lá, olha no espelho. Vai, não fica com vergonha não. Olha no espelho. Irmã, querendo ou não querendo, a gravidade ela existe e é real. É tudo como era antes, irmã? Não, você também, meu amigo. É a mesma coisa. Por quê, pastor? Porque neste mundo é isso, tudo passa. Ele parou, analisou e falou: peraí, presta atenção na escolha dele. Pela fé, Moisés, sendo já, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que significa isso? Ele abriu mão da posição que ele tinha. É isso que significa. Ele abriu mão. Ele abriu mão da posição que tinha. Ele falou: não. Por quê, pastor? Porque ele analisou o custo. O que custaria a ele aquilo. E ele entendeu que aquilo custaria eternidade para ele. Aqueles prazeres que o Egito oferecia, aqueles prazeres que o mundo oferecia, porque o Egito é símbolo do mundo. Então aqueles prazeres que o mundo oferecia, ele parou, ele analisou, falou: peraí, mas isso vai custar minha alma, isso vai custar minha eternidade. Ele falou: não, eu vou abrir mão de tudo isso. Ele abriu mão de tudo aquilo. Versículo seguinte, continua, por favor. Escolhendo antes, olha só, ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco. Ele entendeu que era pouco tempo. Repito, pessoal, 80 anos, 90 anos, 110 anos, comparado à eternidade é nada. É lógico que 110 anos comparado a 10 anos, 15 anos, é muita coisa. Comparado a 25 anos de idade, é muita coisa. Puxa vida, eu tenho 25, eu tenho 110. Puxa, já teve uma vida longa. É lógico. Agora compara isso à eternidade. É nada. É nada. Então ele comparou a eternidade e falou: não, peraí. Eu por um pouco de tempo vou ter um prazer, vou ter um gozo, vou ter uma alegria, vou ter uma satisfação. Afinal de contas, eu serei o grande Moisés, o poderoso do Egito, o tirado das águas. Só que ele falou: isso vai acabar.
e tem uma eternidade pela frente. Você acha que eu vou abrir mão de uma eternidade por um período pequeno de tempo, por pouco tempo? Porque ele era maduro, ele era adulto. A mente dele, o olhar dele foi lá na frente. Nós temos que olhar na frente. Quantos estão perecendo no casamento hoje? Porque só olhou o momento. Ele era bonitão, né? Agora o príncipe virou sapo, né? Mudou tudo. Agora é um homem violento, agressivo, possessivo e vice-versa, né? É uma mulher possessiva, agressiva, violenta. Porque só olhou o momento. Não parou para olhar depois. Não parou para olhar o amanhã. Ele parou para olhar a eternidade. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, olha só, do que por um pouco de tempo perigoso. Ô, irmão, o pecado, ele é prazeroso. Aí, você não está ouvindo agora? Ter o gozo do... A palavra gozo significa prazer, alegria, satisfação. É prazeroso, pastor? Sim, o pecado é prazeroso. Você não sabia, não? Por que você acha que tantas pessoas elas se envolvem com o pecado? Por quê? Ele é prazeroso. Mas a Bíblia diz que o pecado, ele é doce como mel. Mas o final é amargo como fel. O prazer que o pecado proporciona para uma pessoa, irmãos, a dor, o preço que ela vai pagar, irmão, faz com que ela esqueça todo o prazer, porque o amargo é muito maior do que o prazer do amor. Então você desperta. Deus tem falado com você. Deus tem dado oportunidade para você. Talvez você não tenha enxergado isso, não tenha entendido isso. Talvez você tenha visto isso como pastor sendo chato, como pastor pegando no pé. Não aguento mais lá, cada vez que eu vou lá, ele fala isso, fala aquilo, fala aquilo outro. Não sou eu, não. Eu não conheço nem a tua vida, nem sei o teu nome direito. Quem conhece a tua vida é o Espírito Santo. Ele sabe quantas cabeças tem na cabeça, inclusive. Ele conhece tudo sobre você. Ele deu uma oportunidade a você para que você não perca a boa e maravilhosa notícia do Evangelho, que é a salvação em Cristo Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do... Continua, por favor. Tendo por maior, presta atenção nisso. Lembra que eu falei que foi pela fé que ele ouviu uma palavra que produziu fé no coração dele, ou diretamente vinda de Deus, ou através de alguém. Mas ele ouviu uma palavra de Deus. Tendo por maiores riquezas, o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista ele olhou para a eternidade. Deixa eu mudar a linguagem, vai ficar mais fácil para você. Vamos para a linguagem de hoje. Mas começa lá do início. Vamos lá. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha do ou de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do... Você viu que o pecado traz prazer. Irmão, desde criança você ouve dizer que a droga é uma droga. É ou não é? Sim ou não? Mas não tem gente que se envolve com droga? Por quê? O prazer. Mas é o prazer que ele alcança uma ou duas vezes. O resto, ele fica em busca de alcançar aquele prazer de novo. Por isso que muitos morrem de overdose. Por quê, pastor? Porque cada vez vai aumentando a quantidade, cada vez vai aumentando a quantidade, em busca daquele prazer, em busca daquele prazer, em busca daquele prazer. Ele nunca alcança, daqui a pouco ele morre de overdose. Ou fica aí. Infelizmente, como a gente tem visto aí, nós que moramos em São Paulo, você passa às vezes no centro de São Paulo, você vê aquela Cracolândia, aquele monte de pessoas, e eu digo para você que se você olha com desdém, se você não se importa com aquelas pessoas, o amor de Cristo ainda não está em você. Porque é triste de ver. Eu passo ali constantemente, eu fico vendo, eu passo ali pelo menos uma vez por semana, às vezes 2 vezes na semana, eu fico vendo ali aquelas pessoas, misericórdia, misericórdia, que tristeza. É jovem, é meia-idade, irmãos, adolescente,
idoso, pessoas com alto nível cultural, pessoas sem nenhum tipo de cultura, tem todo tipo de gente ali que foi engodada com uma história, com uma conversa que é legal. É legal. Experimenta porque é demais. E caíram nessa lábia, nessa conversa de Satanás. E hoje, está lá. E olha que muitos já até tentaram sair dali, mas não tiveram força. Por quê, pastor? O único que liberta realmente é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que a porta que ele fecha, ninguém abre. Eu estava conversando com o pastor Jaime outros dias desses, e o pastor Jaime, ele era alcoólatra. Mas eu estou falando de alcoólatra. Eu estou falando daquele cidadão que ele falando comigo, ele falava, Júnior, de manhã, quando eu levantava o copo, o primeiro gole, e que eu levantava, tinha que ir para o primeiro gole. Era desse jeito, ele falou para mim. Desse jeito, às vezes eu tinha que segurar com as duas mãos para poder levar e dar o primeiro gole. Aí depois do primeiro gole, coisa ia aliviando. E eram garrafas de cachaça durante o dia todo, viciado em álcool. Uma certa ocasião estava eu e ele no Rio de Janeiro, e nós estávamos num determinado local, nós paramos numa esquina para atravessar, ele falou, Júnior, vem cá. Eu falei, foi, pastor? Ele falou, aqui, ó. Eu falei, o que ele falou aqui? Eu ficava às vezes horas, pensando o seguinte, se eu entrar debaixo do ônibus, ele me arrebenta. Mas acho que eu tenho que entrar na roda de trás, porque na roda da frente eu posso ficar paralítico aí, eu vou ficar sofrendo mais. Então, se eu entrar na roda de trás, aí me arrebenta, acaba com tudo e eu morro. Sabe lá o que é isso, irmão? Por quê, pastor? Por causa do vício. Por quê, pastor? O pós-prazer. O pós-prazer, sim, a depressão, a angústia, a tristeza, a amargura, o desprazer da vida. Irmãos, você não está entendendo o que eu estou falando, talvez. Você está vivendo o que o mundo vive, tendo o prazer que o mundo está te oferecendo, só tem um curto período de prazer. Depois tem uma eternidade pela frente que você vai pagar um preço eterno. Não é nem pelo que você fez, mas por você ter desprezado a obra da redenção, porque é por meio de Cristo que você tem salvação, por meio dele que você tem libertação. E conversando com ele, e eu me lembro que eu citei, falei, pastor, a Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus fechou a porta do inferno para ele. Ele passa perto do boteco e não fica, nossa, deixa eu passar rápido. Por quê? Não. Foi liberto. A libertação que Cristo dá, você nem entende por que você tinha coragem de colocar aquela bebida na boca, aquele cigarro na boca, aquela maconha na boca, cheirar aquela cocaína, você nem consegue entender como você tinha coragem de fazer aquilo. Por quê, pastor? Porque a libertação que Cristo traz te transforma numa nova pessoa. Te transforma num novo homem, numa nova mulher, num novo jovem, numa nova pessoa. Eu estava contando para vocês esses dias, até quando eu me mudei para cá, eu pedi para uma irmã para ela ver para mim algumas questões para me alugar e precisava do meu documento. Eu peguei e mandei o documento para ela. Aí ela falou, pastor, não quero me meter na sua vida não, mas percebeu que a sua carteira de motorista está atrasada, já está vencida? Eu falei, está vencida? Eu falei, não acredito. Fui olhar, estava vencida. Mas na verdade não estava, porque tinha sido prorrogada, mas eu não sabia. Acreditei que estava vencida mesmo, como ela acreditou. E fui renovar a carteira. Cheguei lá, o documento, faltou um documento, um comprovante de residência. Por quê? Porque eu pedi para que marcassem para mim, e marcaram em uma outra cidade, o comprovante de residência que eu tinha daqui de São Paulo. Marcaram em Guarulhos. Meu prontuário estava tudo em Guarulhos, por eu ter morado em Guarulhos muito tempo, minha carteira era de lá, marcaram em Guarulhos. E aí eu tive que buscar um novo comprovante de residência. E aí eu fui para um novo atendente. O primeiro atendente foi muito gentil, muito educado. Eu fui para um novo atendente, era uma menina de talvez uns 20 anos de idade. Eu falei para ela, tem que dizer isso aqui? Tanto faz. Isso outro aqui? Tanto faz. Aquilo outro aqui? Tanto faz. Não tem nada contra a tatuagem, mas ela tinha tatuagem até no couro cabeludo. Tanto faz. Mas por que eu estou falando isso? Tem alguma coisa contra a tatuagem? Não tenho. Não falo, normalmente eu não converso nem sobre esse tipo de assunto. Mas por quê? Porque é um tipo de pessoa que você vê, ela não estava nem aí com nada, nem aí com ela, não se importava. Aí eu falei não sei o que para ela, tanto faz. Eu falei, já fui como você.
Ela me olhou. Eu falei, você fica com esse negócio de tanto faz, que não liga para nada, mas na verdade teu coração chora e geme de tanta dor. Aí o olho dela encheu d'água. Por quê, pastor? Porque posso até mostrar tanto faz, mas teu coração está aí. Quando você deita no travesseiro, você sabe realmente quem você é, você sabe a dor que você sente, você sabe o sentimento que você tem. Sabe por quê? Porque você tem que se entregar para Cristo de verdade, abrir mão dos prazeres que o mundo tem para te oferecer. Aí você vai entender o que é prazer de viver de verdade com Cristo e viver de verdade para Deus. Essa luta tua aí, que você ainda está aquele negócio, um pouco no mundo, um pouco com Cristo, um pouco lá, um pouco cá, você não se entregou inteiramente. O dia que você se entregar inteiramente, todo esse tipo de conflito que você tem enfrentado, essas contradições, esses sofrimentos, essas dores, elas acabam todas. Por quê, pastor? Porque no reino dos céus há paz. No reino dos céus há graça de Deus. Você compreende o que eu estou falando? Agora o problema é que algumas pessoas, elas querem o melhor do mundo e o melhor do reino dos céus. Não vai ter jeito, você vai ter que fazer uma escolha, como ele fez, ó. Presta atenção nisso. E ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Vai lá, seguinte. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias. Olha só, por causa de quem? Oh, ele estava olhando, falou, o Messias está vindo aí, o Cordeiro de Deus está vindo aí, o Salvador está vindo aí. Então, para passar a eternidade com ele, se eu tenho que abrir mão de tudo que está sendo oferecido para mim, é melhor, eu vou abrir mão, porque tudo isso daqui é provisório, tudo isso aqui é temporário. Agora, o que o Messias tem para mim é eterno. Ele conseguiu enxergar isso. Por quê, pastor? Porque ele cresceu. No momento que você crescer espiritualmente, você vai conseguir enxergar muita coisa que você até hoje não conseguiu enxergar, porque você é pequenino. A visão da pessoa pequena, criança, é uma visão completamente diferente. Completamente diferente. Eu lembro quando eu era pequeno, para passar uma semana, parece que não sei, que dificuldade. Hoje, passa rápido. Um amigo meu falou, não, é porque estamos na abreviação dos tempos. Eu falei, não é. Nós não estamos na abreviação dos tempos. É questão de visão infantil. Eu lembro que a sala da minha casa, onde eu morava, os meus olhos, rapaz, era uma sala. Depois de adulto, eu fui lá naquela casa antiga, dar uma olhada. Rapaz, a sala era menor do que essa piscina aqui. E para mim era enorme. Era a visão infantil. O que o senhor está dizendo, pastor? Estou dizendo que por você ser criança, você dá valor a algo que não tem valor. Você vê como maravilhoso, como grande, como importante algo que não é. E quando você cresce, você vê quão pequeno. Eu vi quão pequena era aquela casa, quão pequena aquela sala, quão pequena era aquele quarto que parecia enorme. Por quê? Porque eu cresci. Espiritualmente não é diferente. Ele cresceu, ele entendeu. Porque tinha o glamour do Egito, né? Aquelas carruagens, aquelas cidades. Vá hoje, para você ver, vá lá ver. Até hoje é glamouroso. Imagina naquela época. Imagina naquela época. Aquelas grandes recepções, né? Aquela ostentação toda, aquela coisa linda, servos, se ele tossisse, tinha um com pano para enxugar a boca dele. Se ele pensasse, estou com fome, tem um caju para comer. Podia ter a mulher que quisesse, ou o homem que quisesse, né? Porque você pensa que a prostituição hoje é diferente do que era antes? Do que era antigamente? Não. Esse negócio de prostituição, esse negócio desse mundo doido, maluco, não é de agora não. Essa imoralidade não é de agora não. Teve um grande rei do passado, que eu não me lembro agora o nome dele, ele destruiu com os moços gentis da época. Sabe o que eram os moços gentis da época? Era o homossexualismo, ele acabou com aquilo lá. Isso não é de hoje não. Esse negócio de mulher trocar a natureza dela pela natureza contrária, para ter contato conjugal, isso não é de hoje não, isso é coisa antiga. Então ele abriu mão de tudo que o Egito oferecia. Ele olhou e falou, o Messias está vindo aí. E o Messias veio quase 900 anos depois, porque na verdade Moisés ele viveu 430 anos antes da lei. Irmão, vai lá olhar a Bíblia, coisa séria. Então, nós temos que despertar. Ele teve um entendimento, ele olhou e falou, não, peraí, não. O Messias está vindo aí, vou abrir mão de tudo isso aqui que está sendo oferecido para mim.
Vou abrir mão de tudo isso. E ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa. Não, onde estão os teus olhos? Na nova conquista? No novo carro? Na promoção? Na nova viagem para a França? Onde estão os teus olhos? No novo marido? Não, onde estão os teus olhos? Teus olhos têm que estar fixos na eternidade, porque tudo isso aqui passa. Talvez você não teve essa compreensão ainda. E com tristeza eu falo, muitos que aqui estão, não tem muito tempo não. E eu não falei eu falei muitos. Não tem muito tempo não. Você desperta. Deus está te dando uma oportunidade de você entender que não é para você desprezar uma vida digna aqui. Não é nada disso que eu estou falando. Não é para você virar franciscano agora. Não é nada disso que eu estou falando. É para que você entenda que Ele, o Todo-Poderoso, Ele vale mais do que qualquer coisa. Ele é a vontade dele. Ele vale mais que qualquer coisa que você possa possuir ou conquistar nessa terra. Ou seja, você deve conquistar, mas sem se apegar. Naquele momento que você tiver que abrir mão, você abre mão. Eu não gosto muito desse tipo de comparação que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer uma comparação para você entender. Eu não perco tempo mais assistindo filmes, séries, mas já perdi. Não vou ficar com hipocrisia com você não, mas já perdi. Aí eu vi o tanto de tempo que eu estava perdendo. Mas só que tem um filme que eu assisti, que o nome, se eu não me engano, era Fogo contra Fogo. Era um marginal, bem articulado, crime organizado, inteligente. Ele assaltava banco, joalherias, era um cara refinado do crime. E tinha um policial também que era... O cara não era brincadeira não, o cara era, como diz por aí, um top de linha. E era uma perseguição desse policial extremamente capacitado, com esse bandido também extremamente capacitado. Aí a conversa entre um e o outro, dois grandes marginais ali na história, e a pergunta foi essa. Ele falou, qual é o teu segredo? Ele falou, meu segredo é o seguinte, eu não me apego em nada que eu não possa abandonar em 30 segundos. Por isso que ele nunca tinha sido preso. Era o que ele quis dizer. Ele não se apegava em nada. Irmãos, você pode possuir tudo, sem se apegar em nada. Tem como único tesouro real e verdadeiro o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, o Deus Pai que criou todas as coisas. Você entende o que eu estou falando? Não é que eu não posso ter agora, desde quando é pecado ter um bom carro, ter uma boa casa, ter boa comida, ter boa vestimenta. Não é nada disso. Você não só pode como deve. Mas tem que ter o entendimento que Deus tem que estar acima de tudo. Nós começamos em Mateus 6:33, na Almeida Revista e Corrigida. Agora presta atenção, vou ler de novo, 6:33, só para relembrar você. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Agora vamos saber do que ele está falando. Vamos dar uma olhada no 24. Ninguém, presta atenção nisso, ninguém, presta atenção nisso, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou de odiar a um e amar o outro, ou dedicará-se a um ou desprezará, não poder servir a Deus e a mamão. Quem é mamão? Não, mamão não é o dinheiro. Mamão é o Deus, que se intitula o Deus do dinheiro. Então, o errado não é ter dinheiro. Não, pastor, não. O errado é amor ao dinheiro. O dinheiro, ele não pode possuir o crente. O crente tem que possuir o dinheiro. Mas na maioria das pessoas, o dinheiro possui o crente. Eu fico vendo, às vezes, até aquela pessoa que está envolvida na obra de Deus, você vê que ela tem com ela ainda um espírito de avareza. Ela não tem coragem sequer oferecer uma oferta digna a Deus, apesar de Deus estar dando uma vida digna para ele, uma vida digna para ela, mas ela não tem coragem sequer para entregar, devolver algo que não é dela. Dízimo é uma luta,
dentro dela, ela se deixar, passa desapercebido. Se não for cobrado, se não for cobrada, ou por Deus ou pelo homem, ela deixa de lado, não obedece. Porque ela ainda tem um espírito de avareza com ela. Ela ainda está se inclinando a mamão. O Deus do amor é o dinheiro, é mamão. Ter dinheiro não é errado e nunca foi errado. Na verdade, eu gostaria que cada um de vocês aqui tivesse uma bela conta no banco recheada. Por quê, pastor? Porque é a vontade de Deus para você. O que não é, o que Deus não quer, é que você tenha o comportamento que as pessoas do mundo têm. E é justamente sobre isso que ele está advertido aqui. Versículo 25. Por isso vos digo, olha só, não andeis cuidadosos. Eu gosto de uma tradução que fala ansiosos. Não andeis cuidadosos. Qual é essa tradução que fala ansiosos, pastor? Eu acho que é a Nova Almeida Revista. Deixa eu ver. Por isso vos digo. Não é. E não andei, por isso vos digo a vocês, que não se preocupem com a vida. Não é. Vamos ver a NVI. Portanto vos digo, que não se preocupe com a sua própria vida. Também não é. Atualizada? Tem um amigo meu que diz que é Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá. Você sabe que eu tenho alguns auxiliares aí, né? Os crentes de antigo que dá uma força pra gente. Vamos dar uma olhada aqui. Por isso vos digo que não andeis ansiosos. O que é ansioso, pastor? Preocupado. Tem pessoa que fica preocupada o tempo todo. Como é que eu vou pagar o boleto? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir aquilo? Como é que eu vou alcançar aquilo? Como é que eu vou comprar carro? Como é que eu vou... Não, ele está dizendo que não andeis. Presta atenção, vou continuar nessa linguagem. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, ou seja, pelas necessidades da vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Presta atenção nisso. Quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial, vosso Pai Celeste, as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como algum deles, ou qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens, esse é o problema nosso. Mas por que nós somos homens de pequena fé, pastor? A fé vem por onde? Então, somos homens de pouco contato com a palavra, é o que ele está falando. Porque o homem de muito contato com a palavra, ele se torna um homem de uma grande fé. Agora, há um pouco contato com a palavra, nos tornamos homens de pequena fé. É bem assim, é bem dessa maneira, é muito sério. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos. Por quê? Presta atenção nisso aqui. Porque os gentios é quem procuram todas essas... Irmão, o que ele está falando? Eu não quero que o comportamento de vocês seja como o comportamento das pessoas do mundo. Elas que estão preocupadas com essas coisas. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde eu vou morar, como eu vou pagar, como eu vou cansar, como eu vou ter. Eu não quero que vocês tenham esse tipo de comportamento que ele está falando. É isso que ele está dizendo. Aí ele vem e diz, presta atenção. 32. Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe de todas as suas necessidades. Aí ele vem e explica como que ele vai resolver a tua vida. Só que você vive na contramão. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua
E todas essas coisas, o que, pastor? Dinheiro para pagar a conta, dinheiro para comer, dinheiro para realizar o sonho da BMW, dinheiro para realizar o sonho da viagem, dinheiro para cuidar do teu corpo, para ter uma boa saúde. Ou seja, tudo que você precisa. Ele está explicando o caminho. E o caminho qual é, pastor? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a sua vontade. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora você está ao caminho ao contrário. Você está fazendo como as pessoas do mundo fazem. Você está preocupado cada vez, trabalhar cada vez mais, buscar cada vez mais e tem cada vez menos. E tem cada vez menos. E tem cada vez menos. Eu estava explicando para as pessoas, hoje, conversando com alguns amigos, uma experiência pessoal que eu tive, particular que eu tive. Eu comecei jovem a minha vida com a minha esposa. Eu, 18 anos de idade, nós já nos casamos. E pouco tempo depois já tivemos uma criança. Então eu tinha que sustentar minha família. E eu frequentava a igreja. Eu estava explicando para as pessoas que quando eu comecei, eu ganhava como se fosse o salário mínimo hoje. Vamos lá, R$ 1.200 salário mínimo. Só que aquilo não dá para viver com dignidade. Não tinha como hoje não dá. E naquela época, eu estou falando de 1992, o dólar era praticamente um por um. Real e dólar era praticamente 1 por 1. Hoje é 5 por 1. Né? Então, para você ter ideia, o poder de compra de um salário mínimo, na época, era 5 vezes maior do que o poder de compra de hoje. E assim mesmo não dá para viver com dignidade. Então, eu vi uma oportunidade e comecei a fazer um trabalho que era garibagem de veículo. Só que eu nunca trabalhei para pessoa que não tinha dinheiro. Por quê, pastor? Ele não tem dinheiro nem para cuidar, para colocar combustível no carro dele. Como é que ele ia ter dinheiro para pagar qualquer tipo de serviço? Não ia. O cidadão chegava lá com R$10, nem R$10, R$10 por combustível. Como é que ele vai pagar o meu serviço que era R$1.000? Não ia conseguir pagar. Então eu só trabalhava para quem tinha dinheiro. Uma coisa que você tem que começar a aprender. Você não tem que trabalhar para quem não tem dinheiro, você tem que trabalhar para quem tem. Porque quem não tem nem para ele. Aquilo que você talvez esteja trabalhando, para ele é supérfluo. Né? Está em terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Se der um dia, ele compra. Se não der, ele não compra. Agora, quem tem dinheiro, compra até aquilo que não precisa. Essa é a grande verdade. Ainda mais do mundo de hoje. E eu vi aquela oportunidade. E eu comecei. E melhorou, pastor? Melhorou. De 1.200, vamos dizer, eu fui para 2.400. Mas mesmo assim não dava para viver com dignidade. Eu tinha mulher para cuidar, criança para cuidar. E meus filhos me deram uma força, os 3. Nenhum deles pegou o peito. Você tem uma ideia, eu tinha que comprar aquele tal de NAN. E eu lembro que era 10 latinhas por mês, e aquilo lá não tinha como. A criança chorou, não tem papo. Ela quer comer, não quer saber se tem, se não tem, está com fome. Né? Primeira necessidade. Então o que acontece? Não dava. Aí um certo dia, olha como Deus faz as coisas. Aí um certo dia, eu estava orando a Deus. Falei, meu Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante. A tua palavra me deu poder contra o diabo. Eu não aceito o espírito da miséria na minha vida. Naquela época eu não tinha entendimento que o próprio Deus que repreende o devorador. E eu repreendo o devorador, meu Deus, eu repreendo o lagarto, eu repreendo isso, eu repreendo aquilo, e não, e tal, e nada. Aí de repente surgiu um veículo para mim fazer um trabalho. Só que era um veículo que qualquer tipo de especialista na minha área jamais pegaria. Por quê, pastor? Porque naquela época existia uma pintura que não existe mais hoje. Uma pintura chamada Duco. A qualidade da pintura, a pintura Duco. E o carro preto, com essa pintura Duco, não adianta. Não tinha jeito. Era aquele trabalho que se você fizesse, o cidadão ia querer o reembolso. Ia brigar contigo, ia até falar mal de você. Por quê, pastor? Porque o trabalho não ficava com qualidade nunca. Aquela pintura não tinha jeito. E eu falei, vou pegar assim mesmo, Deus, eu preciso de um dinheiro. Não sei o que eu precisava comprar. Falei, eu preciso de um dinheiro, vou pegar. Peguei, combinei com o rapaz, né? O valor eu não cobrava barato. Por quê, pastor? Tem um outro segredo? Vou te falar. Rico não acredita em produto barato. Pode ser de muita qualidade, mas só de ser barato ele não confia. Por quê? Porque eu estou acostumado a pagar caro.
ele acredita que para ter qualidade tem que ser caro. E na verdade a maioria é assim mesmo. A maioria dos produtos que são caros é porque tem qualidade. Alcançou um nome no mercado e consegue vender algo semelhante por um preço mais elevado, que tem um nome no mercado. Né? Alcançou por quê? Porque alcançou com qualidade. Você está compreendendo, sim ou não? Mas tem produto de muita qualidade também, que não é tão caro assim. Mas por não ter um preço bom no mercado, ele não pegou aquela confiabilidade que é necessária. O pessoal não confia muito. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então eu não cobrava barato para valorizar o trabalho. E falei, vou fazer esse trabalho com algodão. E eu fui procurar algodão, mas não é esse algodão que você pensou, um algodão próprio. Fui procurar algodão, eu não tinha. Só que tem um problema, o problema não era ter algodão, eu não tinha dinheiro para comprar algodão também. E eu, desde muito tempo, eu tenho um costume comigo. Né? Eu uso sempre uma camisa de algodão por baixo de qualquer vestimenta que eu estiver usando. Agora, por exemplo, eu estou com terno, né? Na verdade, que isso aqui não é terno, isso aqui é costume, terno é quando é com colete e tudo aí é terno, tá? Só para você saber. Isso aqui é um costume. E uma camisa, mas por baixo tem uma camisa de algodão. Por quê, pastor? Porque o único tecido que eu me sinto confortável com algodão. E então o que acontece? Mas como normalmente a camisa de algodão ela normalmente, a camiseta de algodão, ela normalmente não tem uma marca tão assim, né? Aí você coloca a camisa de algodão e coloca alguma coisa por cima. E eu fazia isso, não é de agora, desde jovem. Aí eu falei, quer saber? Já que eu não tenho algodão, vou usar a camiseta de algodão. Aí fui lá no banheiro, tirei a camiseta e tal, coloquei a outra roupa que eu tava e fui. E rapaz, Deus me deu uma técnica que ninguém tinha. Eu descobri, na posição que eu colocava aquela camiseta, embolada, ela pegava uma pressão naquela lataria, naquela pintura dupla, que não ficava uma sombra que quer, ficava tudo igualadinho. Fiquei conhecido. Subiu o preço. E aí, pastor? Me tornei o maior dizimista da Igreja da Graça São Gabriel Preto. Comprei casa, com 19 anos eu estava comprando a primeira casa própria. Comprei carro, minha vida financeira mudou. Mas por quê, pastor? Porque eu coloquei o reino em primeiro lugar. Quando eu estava no auge da coisa, ganhando dinheiro que nem água, como diz o outro, eu era moleque, garoto. Eu não sabia como investir. Eu fui falar com o meu pastor. Meu pastor falou, irmão, ele tem uma voz assim, irmão, se ele me ouvir agora vai ficar bravo comigo. Irmão, não compra dólar não, irmão. Dólar não. Dólar é arriscado. Compra ouro. Naquela época o Banco do Estado era o Banespa. Falou, vai lá no Banespa, tem umas cautelinhas assim de ouro, compra ouro. Investe em ouro. Eu falei, tá bom, pastor. Pastor Donizete. É um grande amigo. Homem santo de Deus. Bom conselheiro. Me converti verdadeiramente ao Evangelho de Jesus Cristo andando com esse homem. Homem santo de Deus, homem de oração, leva a vida com seriedade no altar de Cristo. Então, me tornei o maior dizimista de Rio Preto, da Igreja da Graça São Gabriel Preto. Mudou completamente a minha vida. Quando eu estava no auge mesmo, o meu pastor não tinha carro. E corria que nem doido, trabalhava que nem doido. E o que eu comecei a fazer então? Eu comecei a terceirizar o trabalho. Eu passava para outras pessoas e dava os detalhes que eu precisava, cobrava e dava 30% para a pessoa e ficava com 70%. Eu já não estava ganhando mais 100%, estava ganhando 70%, mas eu estava levando meu pastor para tudo quanto é lugar que ele precisava, estava servindo o homem de Deus. E isso foi bênção para a minha vida. Então, por que eu quero que você entenda, irmão? Se você colocar em primeiro lugar o reino dos céus, por isso que eu estou te contando esse testemunho, Deus vai abrir os teus olhos para uma oportunidade que ninguém tem ainda, que ninguém conhece ainda. Outra dificuldade que existia naquela época é que hoje o pessoal chama de etanol, né? Mas naquela época era arco mesmo. Eu chamava de arco mesmo, não era nem álcool, era arco mesmo, né? Então o que acontece? Aqueles carros mais antigos, eles tinham aquele negócio, o cidadão estava abastecendo, ele voltava o álcool e ficava aquela mancha branca. Normalmente, com o tempo, aquilo ali ia comendo, as pessoas tinham que pintar aquela parte. Eu descobri como tirar. Orando a Deus, eu descobri que misturando óleo de motor com o próprio álcool, ele dava uma química que removia aquela mancha toda. Só que era uma coisa muito rápida. Então o que eu fazia? Eu falava, ó, deixa o carro aí. Daqui 1 hora, 2 horas você vem buscar.
Por quê? Se eu fizesse na hora, ele falava, R$100, isso aí é? Não é nem R$100, é R$100. R$100? Ah, você tá brincando. Eu mesmo teria feito. Então, outra coisa você tem que aprender, irmão. Nunca mostrar o segredo. Eu não estava vendendo tempo, eu estava vendendo conhecimento. Estava vendendo tempo, estava vendendo conhecimento. E, irmão, fazia fila. Fazia fila. Irmão, desperta. Coloca em primeiro lugar o nome do sucesso para você ver. E talvez você teve um monte de sucesso na sua vida. Foi quando você colocou Deus em primeiro lugar. Quando você deixou Deus de lado e cresceu o olho, você foi ao buraco. Quer sair dele? Ao caminho. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vos será. Olha só o 34. Coloca na Almeida para mim. Pode ser esse daí mesmo. Portanto, não vos inquietais com o dia. Está preocupado por quê? Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã? Que isso, pastor? Pô, mas não é verdade? Eu sei se eu vou acordar. Lá sei se eu vou acordar morto? Não sei como alguém acorda morto. Lá sei se eu vou acordar morto? Eu não sei. O dia de amanhã não pertence a mim, pertence a Deus. A hora que você fechar os olhos para deitar hoje, você não tem domínio mais. Aliás, você não tem domínio agora. Se Deus falar, ô, João, vem. E se for ele, tá bom. O pior se não for ele. Aí é terrível. O pior se for Satanás, chegar lá diante dele como chegou em relação a Jó. Ó, e aí? Tem direito a uma dele. Não, ó, é tua palavra. Tua palavra. Ó, o senhor já deu o tempo que ele precisava. Ó, quero a alma dele, quero a alma dele. Aí Deus é obrigado. Obrigado, pastor. Ele não nega a si mesmo. Ele não nega a si mesmo, ele não pode negar a palavra dele. Ele é obrigado, pastor, sim na palavra dele. A entregar aquela alma que ele deu oportunidade, deu chance, falou, mas não pediu. Então, se for ele que pedir, tá ótimo. Se ele olhar agora, Júnior, vem, fui já. A questão não é, já falei para você, quando, é para onde? Quando é para quem fica? É para onde? Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio. Já tem tanta coisa para enfrentar no dia. Igual eu, Antônio Júnior. Hoje já cheguei e tive que enfrentar, colocar logo uma bota na boca do diabo logo cedo. Dali a pouco uma bota maior ainda na boca do diabo. Quer dizer, já foi uma luta o dia todo. Eu vou ficar preocupado com amanhã ainda. Vou resolver as coisas de hoje. E o amanhã pertence a Deus. E se eu aprender a colocar o reino dele em primeiro lugar, irmão, pode ter certeza, ele vai providenciar tudo aquilo que eu preciso. Mas é aquilo que eu falei, somos homens de pequena fé, ou seja, pessoas com contato limitado com a palavra, quase nenhum. Gasto 4 horas lá na série, mas não gasto 1 hora com Deus. Irmão, sento para assistir um filme 2 horas, venho na igreja, toda hora me dá sede, toda hora me dá vontade no banheiro, toda hora me dá dor de barriga, toda hora me dá isso, toda hora me dá sono, toda hora me dá aquilo. Já prestou atenção? Já prestou atenção? É porque a tua carne, ela não quer. Incomoda ela o ambiente, incomoda ela a palavra, incomoda. Então ela quer tirar você do ambiente de qualquer custo. Aí, fica inventando aí os disparos naturais. Aí dá vontade no banheiro, aí dá sede, aí dá sono, aí dá por quê? Porque ele não quer que você mude de vida. Ela não quer, eu já falei com você, a carne é um instinto natural dela. Ela sabe que o tempo dela é aqui, 70, 80, 90. Desculpa o popular, ela quer curtir a vida. Por quê, pastor? Porque ela sabe que veio do pó, volta ao pó, para ela acabou. Agora o nosso espírito não volta a Deus. Quem paga a conta é ele é eterno. Quem paga a conta é ele. Então desperta. Amém, Jesus? Quer mudar de vida? Muda o comportamento. Coloca o reino de céu em primeiro lugar. Tua vida será diferente. Você que está em casa, abra os olhos. Deus está te dando uma oportunidade. Está mostrando para você o que você tem que fazer para que você tenha uma vida diferente. Mas aprenda. Deus vai te prosperar. Deus vai levantar você. Não despreze. Muitas pessoas ele levantou. Depois desprezaram ele. Não despreze. Mostra para ele, Deus só pode me levantar. Eu não vou te trair. Ele vai honrar você. Forte abraço. Deus te abençoe.